Olá, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com você? Espero que sim. Mais um Giro Ambiental começando aqui na programação da TV Câmara Campinas e hoje para falar de gás carbônico, esse nome que muita gente ouve, que sabe que emite por aí, fazendo muita coisa aí na rotina, mas não sabe como exatamente e também não sabe como reduzir. A gente emite gás carbônico andando de avião, andando de carro, ligando o ar-condicionado, isso só para começar. Agora, como é que é possível reduzir esse impacto? Parece coisa muito distante, mas tem gente pensando nisso, e um desses programas se chama Evento Neutro. Hoje aqui no Giro Ambiental nós trazemos o Fernando Beltrame, que é presidente da Ecaplan, responsável por esse programa Evento Neutro. Fernando, de neutro só a neutralidade de gás carbônico, porque é para se posicionar mesmo, né? Bem-vindo ao Giro Ambiental. Exato. Então, primeiro, obrigado pelo convite e oportunidade de falar com vocês do Giro Ambiental e também com o seu público. Exatamente. O evento o pessoal fala assim, mas é neutro? Não, a gente quer se posicionar e acho que é bem isso, né? O evento neutro na parte de emissões de gases de efeito estufa, mas é para ele atuar e ter a participação de todos os envolvidos dos eventos e das empresas. Quando a gente fala em evento, a gente está falando de ações específicas ou estabelecimentos comerciais, locais também? O que é um evento neutro? Legal. A Ecaplan, a gente trabalha desde 2008 com o tema de quantificação, redução e compensação das emissões de carbono, né? Então, desde esse tempo, a gente tem trabalhado essas iniciativas e a gente criou o programa Evento Neutro especificamente para shows, fóruns, congressos, eventos corporativos. Claro, a gente tem outras iniciativas para as empresas, então a gente tem o selo CO2 Neutro, que é para as empresas, produtos e serviços. Mas falando de eventos, shows, agora a gente teve Rock in Rio, vamos ter a Copa, Olimpíadas, festas de final de ano. Então, para essas iniciativas, a gente criou o selo Evento Neutro. Interessante você mencionar isso, Fernando, porque a gente muitas vezes imagina que um evento que durou ali só uma noite, ou um festival, né, alguma coisa que durou horas, acabou, passou, ficou ali na história, só no âmbito do entretenimento, ou mesmo do ambiente corporativo, né? Vamos tentar dar um zoom aqui nesses eventos. Que tipos de ações, práticas que emitem carbono em organizações de eventos como esses? Legal. Por que a gente começou a trabalhar com o evento, né? Então, o evento, ele impacta bastante o meio ambiente. Por quê? Às vezes você tem 2, 3 dias de montagem, e daí você tem um evento de poucas horas, depois você tem uma desmontagem, então você tem uma mobilização muito grande para a realização de evento. Então, ele, relativamente pela atividade dele de poucas horas, ele impacta bastante o meio ambiente. Mas o evento precisa acontecer, porque é o momento onde você chama os seus clientes, você apresenta os seus produtos, você realiza uma festa de final de ano, então ele precisa acontecer. O importante e ele impacta o meio ambiente. Igual você comentou, você tem a queima de combustível das pessoas que se deslocam, você tem um gerador de energia que gera energia. Então, o importante é a gente avaliar formas de reduzir ao máximo esse impacto ambiental, e o que você não consegue reduzir, você faz a compensação de carbono. Quando a gente desenhou o programa Evento Neutro, você falou, não existe uma descrição sobre o que é um evento, né? O evento é quando acende a luz, as pessoas chegam, ou não, desde a montagem, realização e desmontagem. Então, quando a gente faz a compensação de carbono de um evento, é importante você levar em consideração desde a montagem, onde você tem os caminhões, você tem o staff, você tem todo mundo se desloca e queima combustível para chegar até lá, a realização, onde você tem os participantes, que tem as viagens aéreas, onde você tem a alimentação, onde você tem diversos outros impactos ambientais, e a desmontagem. Então, é importante você olhar todos esses itens e daí, em cima de cada uma dessas etapas, você avaliar ações para reduzir esse seu impacto ambiental. Você mencionou que quando o evento ele não é totalmente neutro, existe a possibilidade de fazer uma compensação. Como que isso é possível? Tá. Primeiro você tinha falado de ações para reduzir, né, esse impacto ambiental. E daí tem vários exemplos. Então, se a gente olhar a questão de resíduos, dos materiais utilizados, material descartável, então é importante, a gente fala,
a melhor embalagem é aquela embalagem que nem foi gerada, né? Aquele resíduo que nem foi gerado. Então, a gente trabalha muito com os organizadores. Tá? Será que realmente precisa desse copinho plástico? Será que precisa dessa caixa de papelão? Então, avaliar com ele o que é possível fazer para você nem gerar esse resíduo e depois, tá bom, esse daqui vai ter que ter porque vai ter que montar uma estrutura. Então, o que eu posso fazer para reduzir a geração, o uso desses materiais, depois reaproveitar e só depois vem a parte da reciclagem e o que você não consegue reciclar, daí sim vai para o aterro. Isso olhando só as embalagens. Tem a parte de alimentação. Então, por exemplo, a gente fez uma edição do Fórum Mundial de Sustentabilidade lá em Manaus. E daí lá, a gente trabalhou a questão da alimentação. Então, nada melhor do que você incentivar a alimentação da época e da região. Sabe, a gente tem muito essa mania de querer comer tal fruta o ano inteiro. E não, a gente não tem essas frutas o ano inteiro. Tá? E a gente pode incentivar outros alimentos. Então, tem diversas ações que a gente consegue trabalhar para não só reduzir o impacto ambiental do evento, mas também promover o desenvolvimento local. Bom, teve essa redução, então a gente pode buscar diversas ações para reduzir o impacto ambiental, mas sempre gera algum impacto ambiental. Então, por exemplo, teve que ligar o gerador de energia porque não pode ter o risco de faltar energia, ou ele não consegue gerar energia suficiente para esse evento. Teve viagem aérea que teve que trazer um palestrante internacional para o evento. Feito tem esse impacto ambiental, a gente calcula esse impacto ambiental em toneladas de CO2. Então, a gente pega litros de diesel consumido no gerador de energia, quanto isso significa em tonelada de CO2. Viagens aéreas, tonelada de CO2. Quilowatt-hora de energia consumida, tonelada de CO2. Fazemos todo esse impacto ambiental em tonelada de CO2 e como funciona a compensação de carbono. Então, de um lado você tem o evento, que impacta o meio ambiente, do outro lado você tem um projeto ambiental. Então, a gente apoia projetos de, por exemplo, preservação florestal. Então, tem diversos projetos da Amazônia, onde eles seguem metodologias internacionais que falam, essa reserva, se ela não fosse preservada, ela teria sido desmatada, por exemplo, de 2019 até 2020, em X mil hectares. Esses X mil hectares, se fossem desmatados e queimados, iriam emitir, por exemplo, 10 mil toneladas de CO2. Então, a reserva florestal, você evitou a emissão de 10 mil toneladas de CO2, reserva florestal você tem 10 mil créditos de carbono. Cada tonelada evitada é um crédito de carbono. Então, eles têm, por exemplo, 10 mil créditos de carbono. O giro ambiental, a sua festa de final de ano de 2022 gerou 2 mil quilos de CO2. 2 mil quilos, 2 toneladas de CO2, a gente compra 2 créditos de carbono e faz essa compensação. Então, é dessa forma que os eventos conseguem apoiar esses projetos ambientais e ajudar a viabilizá-los financeiramente também. Falei bastante coisa agora, crédito de carbono, neutralização de carbono, não sei se ficou muito claro. Não, muito interessante, adorei a parte da festa do Giro Ambiental, alô TV Câmara Campinas, anota essa dica aí, gostei dessa ideia, vamos fazer. Fernando, tudo isso parte do interesse da empresa responsável desse evento, vocês fazem a prospecção desses clientes, como que se dá o início dessa parceria? Isso é muito bacana. Quando a gente começou lá em 2008, pouco se falava da parte de compensação e neutralização de carbono. Hoje você vê o tema crédito de carbono na grande mídia, na televisão, na câmera. Então, hoje, felizmente, as empresas têm nos procurado para falar como que a gente pode implementar uma estratégia de emissões zero, como que a gente pode quantificar nossas emissões de carbono. Então, acho que boa parte do público de vocês você tem qualquer empresa, desde uma pequena loja que vende no e-commerce, que a gente pode quantificar e compensar as emissões de carbono das entregas, até uma grande indústria, você consegue quantificar esse impacto ambiental e avaliar ações. Então, qualquer setor, de alguma forma, impacta o meio ambiente, é importante a gente ver formas de reduzir. E outra coisa, ninguém é contra ações ambientais. Você pode ter empresa que não faz alguma ação, mas ninguém é contra. Então, quando as pessoas fazem, os colaboradores, as pessoas veem que a empresa tem realizado essas ações,
Acho que ninguém é contra, todo mundo gosta e valoriza, e por isso que cada vez mais a procura por essas ações de neutralização de carbono tem crescido bastante. Você tocou num ponto que eu ia mencionar agora, Fernando, até vou fazer esse parêntese aqui com o nosso público de casa, né, mostrando um pouco do seu currículo. Você é mestrando pela USP, bacharel em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e tem uma ampla experiência, né, já em programas de meio ambiente, inclusive sendo idealizador do movimento Sou Resíduo Zero e é responsável pelo programa Evento Neutro e CO2 Neutro, ou seja, já são muitos anos aí observando o interesse e a adesão das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, em se engajar nisso. Nós estamos vindo de um período aí de mais de 2 anos de pandemia em que os eventos não aconteceram e agora eles voltaram a todo vapor. As empresas, as pessoas voltaram com uma mentalidade diferente? Aprendemos alguma coisa ou não? Com certeza, né? O que a gente fala, né? Antigamente, quando você ia falar sobre mudanças climáticas, você falava de estudos, projeções, e agora isso já é no nosso dia a dia. A gente tem quebras de temperatura no verão, e você tem eventos extremos, enchentes. Então, hoje, a gente não está falando mais de estudos, a gente está falando do nosso dia a dia, e esses impactos já são visíveis. A gente fala, São Paulo que era a terra da garoa, hoje é a terra da enchente ou da seca, né? E a gente vê também em Campinas, o que você tinha de algumas produções de agricultura, hoje está um pouco mudando, dificuldade. Então, hoje já é possível a gente ver esses impactos e as empresas têm buscado formas de como reduzir e lutar, eles falam de mitigar, né? Evitar, reduzir os eventos extremos, esses impactos ambientais. Eu acho que é isso, né? Repensar a descartabilidade da nossa vida, né? Isso vale para roupas, tenho visto muita gente indo mais a brechós, tentando evitar um pouco esse lixo têxtil também, que acaba sendo um grande problema, reduzindo um pouco o lixo, separando mais o lixo, fazendo compostagens orgânicas em casa. Eu estou vendo um movimento acontecer e eu vou ficar otimista também, Fernando. Combinado? Vou acreditar no mundo melhor. E a gente precisa muito do apoio de vocês, da Câmara, dos deputados, da população, porque a questão de resíduos, por exemplo, se você olhar a parte de coleta seletiva, Campinas tem, São Paulo tem, mas se você olhar quanto que a gente recicla hoje, é em torno de 2, 3% de todo o resíduo gerado. É como se falasse, como uma cidade tem coleta seletiva, se 2, 3% só é reciclado. A gente está fazendo um trabalho junto com o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, para tentar viabilizar as ações de compostagem na cidade. E a compostagem, ela está falando do resíduo orgânico, cascas de frutas, verduras, legumes. Um único item, né, que são os resíduos orgânicos, eles são responsáveis por mais de 50%, 60% dos nossos resíduos. Então, sabe, se você olhar um único item, você vai resolver 50% do problema da quantidade de caminhão de lixo rodando na cidade. E outro tema são os eventos aí na cidade de Campinas. A gente já, alguns organizadores dos eventos procuraram e falaram assim, eu quero fazer a coleta seletiva. Tá, mas para você fazer a coleta seletiva, você tem um catador, você tem um agente ambiental, você tem as pessoas que vão trabalhar nisso e vai reduzir custo para a cidade ou para o organizador, porque em vez de você mandar esse material reciclado, você pagar transporte, taxa de aterro e encher os aterros, você reduz esse custo e essa ação você pode apoiar um catador, você pode remunerar um catador para fazer isso. Mas o que acontece, às vezes, em alguns eventos na cidade de Campinas, a prefeitura ela coleta tudo. E o organizador, ele não assume esse custo. E o ideal, o certo se você gerou um resíduo, você é o responsável pelo seu resíduo, você tem que arcar com o custo da destinação. Não é o munícipe que não tem nada a ver com o evento que vai ter que pagar, porque se a prefeitura coleta, está todo mundo pagando pelo resíduo da empresa. Então, uma coisa que precisa mudar na cidade de Campinas você fez um evento, você gerou os seus resíduos, você precisa ser o responsável pelo custo dessa destinação. E se esse custo, que é o transporte e o aterro, você vai ter, você em vez de ter esse custo de transporte e aterro, você pode ter o custo de remunerar uma pessoa para cuidar do seu resíduo e mandá-lo para reciclagem. Então,
É muito importante isso. Depois a gente pode falar sobre esses eventos e por que que a prefeitura ainda coleta esses resíduos e não responsabiliza quem realmente gerou esse resíduo para destiná-lo corretamente e não mandar para aterro ou para a coleta da municipal. Fernando, obrigada, viu, por ter vindo aqui de forma remota, né? Mas trazido tantas informações para a gente sobre como transformar o nosso mundo em um lugar melhor. Obrigada, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fico à disposição para conversar com vocês. Tenho programado para Campinas também. A gente pode marcar uma presencial. Combinadíssimo. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigada para você aí de casa também pela sua companhia, sua audiência. Te vejo na próxima edição do Giro Ambiental. Tchau, tchau.